Queridos, eu quero conversar com vocês essa noite um texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 6, 7, 8, e depois nós vamos para a segunda porção, à medida que a gente vai conversando. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 4, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz, eu vou esperar mais um pouquinho para todo mundo encontrar. Como diz um pastor amigo meu, é sempre bom a gente ler o texto antes da pregação, porque se a pregação não prestar, o texto certamente prestou, né? Então, vamos para o texto, né? Capítulo 4, versículo de número 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correndo atrás do vento. Então considero outra vaidade debaixo do sol. Isto é um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não tem casa, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E diz: para quem deixarei eu, se nego a minha alma os bens dessa vida? Também isto é vaidade, é enfado e trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, o seu companheiro levanta. Ai, porém, daquele que cair, estando sozinho, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como é que vai se aquentar? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite de quarta-feira, uma vez mais, nutra a nossa fé com as Escrituras Sagradas. Abençoe cada um dos teus filhos que, ó Deus, estão a cultuar. Aqueles que estão no templo e aqueles que estão dos seus lares, que todos nós consigamos oferecer ao Senhor verdadeiramente um culto que glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eclesiastes é chamado do livro da experiência. Quando Salomão o escreve, ele já é um idoso, já não está muito longe da sua partida. Logo, ele fala com propriedade, com uma experiência de alguém que, a partir dos erros que cometeu e das coisas que viu, tem sabedoria para nos aconselhar e nos ensinar a trilhar um caminho melhor. Quando nós olhamos para o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, versículo 1 até o versículo de número 5, Salomão vem falando que é muito ruim ver a injustiça, vendo pessoas sendo oprimidas, pessoas que não são consoladas. Começa a falar do mal, da violência. E depois de tudo isso, ele diz que isso tudo também é vaidade. E depois de falar de coisas ruins, Salomão começa então a nos ensinar o que é melhor. Por isso o versículo 6 começa dizendo melhor. Logo, o tema que sugiro para nossa reflexão são coisas melhores pertencentes à vida. Melhor. O que é melhor significa dizer que não é ruim, é melhor. Então Salomão vai fazer essa expressão uma série de vezes no livro de Eclesiastes para nos mostrar uma série de coisas que são melhores, para que nós pudéssemos viver com mais qualidade aqui. No versículo 6, ele começa dizendo que melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É como isso correr atrás do vento. Então Salomão começa nos trazendo um primeiro conselho.
Você percebe que a expressão correr atrás do vento é viver inutilmente. É mais ou menos o que ele usa para dizer, não está valendo a pena. Esse tipo de vida é inútil, é vã, porque quem corre atrás do vento não faz nada. Primeiro, não alcança o vento, não sabe qual é a direção do vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem. E por mais que experimente a sensação do vento, nunca conseguirá pegar o vento ou alcançar o vento. Então Salomão usa essa expressão para dizer que é inútil viver assim. No versículo 6 que eu li, ele diz que é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Perceba que Salomão agora vai começar a nos ensinar a valorizar o que normalmente no século que vivemos, no mundo capitalista, as pessoas pouco valorizam: o descanso. É melhor um punhado de descanso. Perceba que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar, a partir disso, nesse versículo 6, um contraste entre o homem que deve descansar, mas que não descansando, enche as suas mãos de trabalho e começa então a viver. Muitas pessoas acreditam que o trabalho é virtude. Obviamente, o trabalho é uma virtude. Mas trabalhar demasiadamente pode ser uma coisa errada. Salomão está dizendo que nós temos que descansar. Primeira exortação dele, ou a coisa contra a qual ele se opõe, é pessoas que trabalham demasiadamente. Pessoas que antes de amanhecer o dia já estão na jornada, a noite chegou e eles permanecem na jornada de trabalho e eles não encontram tempo para descansar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que não trabalhar é pecado, preguiça é pecado. Mas trabalhar excessivamente é pecado também. Logo, é necessário que nós tenhamos um equilíbrio de vida. Porque muitas pessoas, no afã de querer conquistar, no afã de querer ganhar, no afã de querer crescer, no afã de querer prosperarem, perde o mais importante. Perde a saúde, perde a família, perde a amizade, perde o lazer, perde o prazer da vida. Portanto, há uma necessidade de que nós tenhamos aqui um equilíbrio. Porque as mãos cheias de trabalho pode ser sinônimo de pessoas cujo coração estão aplicadas justamente e simplesmente nessa vida. Nós olhamos para uma série de pessoas que trabalham e é muito bonito você ver as pessoas trabalhando, dando o melhor, querendo desenvolver, querendo crescer, mas tem uma linha, irmãos, muito tênue, onde a pessoa começa a se sacrificar por causa do trabalho. Aí a pessoa gasta a vida para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para cuidar da saúde que perdeu enquanto ganhava o dinheiro. Percebe? As pessoas gastam a vida para poder dar à família uma condição muito boa de vida e depois gastam o dinheiro para poder correr atrás da família que perdeu. Divide o que tem. A Bíblia está nos convidando a um momento de sensatez, na compreensão de que o trabalho é necessário, ele é importante, ele é imprescindível, mas o trabalho não pode ser a razão da nossa existência. Então Salomão está dizendo para o homem que enche as mãos de trabalho, o tempo inteiro. O que sobra de um homem que trabalha demais? Estresse. Sabe aquele ditado? Está estressado? Vai pescar? A palavra é outra, vai descansar. Ok? Falando nisso, eu estou cansado, Silvestre. Né? Só os entendedores, né, entenderão. Então, tem que parar. Nós não podemos nos esquecer de que descansar é um mandamento. Não esqueça disso. Descansar é um mandamento. A Bíblia diz que Deus, depois de fazer o mundo, ele descansou. Depois dos 10 mandamentos, ele deu um dia de descanso, a saber, o sábado. Guardarás o sábado, era para o povo descansar. E nós olhamos então para hoje, as empresas, todo mundo oferece descanso. A questão não é se nós temos dias disponíveis para descansar. A questão é, nós descansamos? Porque eu vejo gente dizendo assim, cara, quando eu aposentar, eu vou parar. Aí eu considero uma série de pessoas que aposentaram. Sabe o que fizeram quando aposentaram? Caçaram um trabalho.
Eu já vi muita gente dizendo assim, eu não faço mais, pastor, para a igreja, porque eu trabalho muito. Ok, mas quando eu aposentar, aposento. Sabe o que faz? Arruma 2, 3 empregos. Porque nós estamos vivendo numa época em que o padrão de vida é estabelecido a partir do que o meu vizinho tem, não a partir do que eu me contento em ter. E o tempo inteiro as propagandas dizem, você precisa mais disso, você precisa disso, você precisa de mais um par de calçado, você precisa de uma televisão maior, de 32 polegadas, não serve. O fulano comprou uma de 55 polegadas, compra uma maior, compra um carro melhor, e aí nós queremos então estabelecer um padrão de vida onde nós nunca vamos ficar saciados, porque sempre terão pessoas ao nosso lado que terão muito mais do que um dia nós vamos conseguir ter. A gente não descansa. Então Salomão primeiro, ele exorta o cara, dizendo, para um pouquinho, descanse um pouquinho, trabalhe, mas não viva para trabalhar, não faça da sua vida um trabalho, descanse. E aí o cansaço físico traz cansaço na alma. Pessoas fisicamente cansadas, não tenha dúvida, são pessoas emocionalmente cansadas. Mas ao mesmo tempo, Salomão traz uma segunda exortação, o versículo 8, sobre trabalho. Ele diz, isto é um homem sem ninguém. Não tem filhos, não tem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam das riquezas. E nem diz, para que trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade, é enfado e é trabalho. Na primeira porção, Salomão se opõe ao homem que trabalha demasiadamente. Na segunda porção, versículo 8, Salomão se opõe ao homem que não desfruta dos bens que conquista. Olha que coisa boa. Ele está dizendo, o homem que é solteiro, ok, que não tem irmã, melhor dizendo, que não tem família, mas mesmo não tendo com quem gastar, ele trabalha o tempo inteiro para acumular. Ok? Porque os seus olhos não se fartam. Ele quer cada dia mais e mais. Ele quer riqueza, ele quer prosperidade. E ele nem se pergunta, diz Salomão, cara, para que eu estou trabalhando desse tanto? Olha, para que esse tanto de trabalho? Se eu não vou desfrutar dos bens da vida, e os bens aqui não é material, é o bem que a vida pode nos oferecer quando nós desfrutamos do bem material que possuímos. Sim. Para que é o dinheiro? Qual é a finalidade do dinheiro? Salomão está trabalhando com isso. Qual é a finalidade do trabalho? Bem, é usufruir do que se ganhou. Ok, então se eu trabalho e não usufruo do que ganhei, trabalhei inutilmente. Falta a minha vida fazer uma reflexão. Cara, eu não tenho com quem gastar. E eu não gasto comigo mesmo. Então para que esse tanto de trabalho na minha mão? Percebe? O que Salomão está nos ensinando é que nós devemos aprender a desfrutar dos bens que o nosso dinheiro proporciona. Não é pecado você desfrutar dos bens que você possui. Não é pecado, é lícito. Olha que trabalhar o mês inteiro, chegar no fim do mês, ou receber o salário no começo do mês, ir no supermercado, comprar uma picanha, colocar numa churrasqueira, cozinhar uma mandioca e desfrutar da família, comendo, se divertindo, sorrindo e percebendo que coisa boa, que prazer. É sobre isso que Salomão está dizendo. Salomão está falando para eu, em vez de querer só poupar, desfrutar daquilo que já conquistei. Fim de semana, meio de semana, eu vou sair com a família, eu vou comer uma pizza. Que coisa boa. Então, do desfrute. Mas ele está exortando as pessoas que trabalham o tempo inteiro e que até têm com que desfrutar, mas não desfrutam porque querem poupar. Pobres de mente, porque partem, não desfrutam do que conquistaram e outras pessoas vão desfrutar. Salomão está nos ensinando a volta e meia parar,
descansar, pegar a família, colocar no carro, na garupa da bicicleta, na moto, ir para um córrego, banhar, comer, se divertir, chegar em casa, ligar a televisão, apertar o play, assistir um filme, sorrir com a criança, comer a pipoca. Ele está nos ensinando, viva certo, viva da forma correta. A gente não tem tempo para nada, a gente não aproveita os filhos. Porque a gente quer dar bens para os filhos. Filhos não precisam de bens. Filhos precisam de pais. Que sorriem com eles, que brincam com eles, que se alegrem com eles. Antes de ontem em casa, Naísa saiu para fazer uma pedalada. E o Nicolas na piscina de borracha. Se eu pudesse eu tinha outra. Uma piscina de borracha. Fui lá as Americanas, R$150 a piscina de borracha. Comprei. Coloquei em casa. E eu sempre colocava água na piscina e ele banhava. Quando deu antes de ontem, eu sentado na cadeira, perto, com medo da água, né? Naísa andando. E ele virou para mim e falou, papai, vem banhar comigo, vem. Parece tão simples, né? Mas de uma questão tão importante. Troquei a roupa, entrei na piscina com ele. E ele que já queria sair, depois que entrei, quis ficar. E para sair teve que chorar. Porque passamos muito momento fazendo o quê? Mergulhando. Ele pulando, olha para mim, papai, olha para mim, papai. Olha para mim, olha como é que eu pulo. Grandes coisas. Mas é isso que Salomão está nos ensinando. Se eu tenho como desfrutar dos bens mais importantes que a vida me fornece, desfrute. Eu sei que a finalidade do dinheiro não é só essa, ok? Mas é também essa. Qual foi a última vez que você pegou a sua família e viajou para uma pousada e dormiu? Ah, pastor, não pude ir para a pousada, ok. Última vez que você pegou a barraca da sua casa, foi para uma chácara e armou a barraca e dormiu com a família? Isso não importa quanto eu tenho. Não é a qualidade do programa, é se ter programa. Para se desfrutar do que se possui, dentro da condição que Deus me permitiu ter. Então Salomão está nos ensinando isso. Exorta o homem que trabalha demasiadamente. E exorta o homem que ganha, mas não desfruta. Fui a Pedro Afonso 3 anos atrás e a minha mãe conseguiu aposentar, tem uma casa boa para morar. Mas eu percebi que ela era assim, sabe? Uma boa poupança lá. Falei, mãe. E ela reclamando toda vez que eu ia do calor. Ah, que calor, que calor. Pedro Afonso, meu Deus, que calor. Falei, mãe, compra um ar-condicionado. Coloca no seu quarto. A senhora trabalhou a vida inteira. A vida inteira, em 2 empregos. Eu lembro que a senhora era empregada doméstica em 3 casas simultâneas. A senhora aposentou, compra um ar-condicionado, coloca no seu quarto. Durma bem. Ela, não, mas eu queria deixar esse dinheiro. Mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se a senhora não comprar, quando a senhora morrer, eu e os meus irmãos vamos torrar o seu dinheiro todinho, no relâmpago. Nós vamos torrar assim em 3 meses. A senhora não vai ter mais casa, a senhora não vai ter mais quarto, a senhora não vai ter... Esse negócio aqui, nós vamos dividir, nós vamos doar para o pobre, a senhora não vai levar nada. Aí ela... 2 passos para trás assim, se eu morrer, vocês vão vender minha casa, com certeza. Ora, meus irmãos moram em Goiânia, a outra aqui, eu moro em Araguaína. A gente vai alugar essa casa para dividir o aluguel dessa casa entre 4 famílias? Não vamos. Eu também não vou morar aqui. Os outros também não vão voltar para Goiânia. Nós vamos vender. E eu espero que seja bem vendido, eu disse para ela. Aí eu vim embora. Cheguei lá, mamãe tinha comprado geladeira. Mamãe tinha comprado armário, cheio de tapaué, com ar-condicionado dentro do quarto. Tum. Tipo dizendo assim, vocês não vão gastar o meu não, vou torrar todo. Aí o Nicolas gosta muito, vai pro quarto dela dormir quando está lá, a avó diz, vó, liga o ar, 3 da tarde. Sabe? Nós não vamos levar nada, irmãos. Nós não vamos levar nada. O que se ganha aqui precisa ser gasto aqui. Você quer montar para a eternidade? Eu vejo pais querendo
construir casa para deixar para o filho. O quê? Meu pai não deixou casa para mim. Não, vou construir para que... Eu quero ralar, eu vou morrer de trabalhar, não vou nem tirar férias, porque quando eu morrer eu quero que os meus filhos, cada quem tenha uma casa. Ok, tudo bem. Parabéns, né? Diria Salomão para você, que tolo. Parabéns, faça isso. Então a primeira exortação dele é essa, e eu espero que isso fale com você igual falou comigo. Eu não estou dizendo para você sair feito doido, gastando o que pode e não pode, eu não estou dizendo isso. Não coloque palavras na minha boca, não é isso. Eu estou dizendo é que você pode usufruir do que tem, ok? Eu comprei já hoje, Arthur, um ingrediente de bolo, vou aprender a fazer um mangulão, olha aí. E a Anaísa disse, espera para outra semana. Eu falei, não, outra semana eu faço de novo. Vamos lá, versículo 9. Então ele chega na segunda exortação. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Salomão agora nos exorta a uma questão muito importante, que é a necessidade de não andarmos sozinhos. Eu disse certa feita no EBD, que regressando da EBD para minha casa, chegando numa esquina, onde volta e meia acontecem acidentes, lá perto da minha casa, e eu não vi Naísa sentada do lado, e ela gritou, para o carro! E ela gritou alto, eu espantei, pisei no freio, e eu não tinha visto o carro, ponto cego, ia passando uma senhora com um menino na garupa, pedalando a bicicleta e grávida. Passando ali. Se Naísa não me alerta, eu tinha atropelado aquela grávida, poderia ter matado ela, o seu filho da barriga e o seu outra criança. E eu falei, que coisa boa. Ter alguém do nosso lado pode evitar que nós enfrentemos tragédias. Ter alguém não, ter alguém que nos avise dos perigos que a gente está enfrentando. Ora, Salomão está dizendo isso. É melhor serem 2. Lembra do Gênesis? Capítulo 2, versículo 18? Quando Deus faz o homem, o que ele diz? Não é bom que o homem esteja só. O que não é bom é ruim. Agora Salomão contrapõe isso. É melhor serem 2. Deus disse, não é bom estar só. Salomão diz, é melhor serem 2. A vida tem sabor no encontro. A vida tem sabor no companheirismo. A vida tem sabor na parceria. A vida tem sabor na amizade. A vida tem sabor quando eu não decido viver sozinho, porque quem vive sozinho é amargurado. E eu não estou falando de viver sozinho ao ponto de não ter um marido. Eu estou falando de não viver sozinho. Eu posso ser solteiro e ter muitas pessoas com quem viver. Ok? Então é sobre esse tipo de solidão que Salomão está aqui nos ensinando. Então é melhor serem 2. Por que Salomão vai dizer que é melhor? Ele diz porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Então Salomão apresenta os companheiros ou os parceiros como companheiros de vida. E ele considera uma coisa que muitas vezes nós desconsideramos. Se cair, Salomão está considerando a possibilidade de que nós, volta e meia, tropecemos e terminemos caindo. No Salmos 37, versículo de número ali 17 em diante, ele vai dizer que Deus se apraz no caminho do homem bom. E se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta ou o sustenta pelas mãos. Então Salomão está considerando a possibilidade de queda. E volta e meia, irmãos, na nossa trajetória, nós vamos ter momentos de quedas. Queda às vezes espiritual, verdade. Queda às vezes física, uma enfermidade. Bate na porta, de repente. Hoje estávamos orando por alguém que recentemente, na flor da idade, porque é um homem muito novo, com 50 e poucos anos, de repente saudável, foi diagnosticado com câncer.
De repente. Jovem, aposentou muito jovem, 50 e poucos anos de idade. Que não sabia, deu uma dor de cabeça, que não estava passando, foi no hospital, diagnosticou câncer. 2, 3 meses de tratamento, que não surtiu o efeito esperado, hoje foi enterrado. Caiu. Mas enquanto ele estava caído no leito, ele tinha uma companheira do lado dele. Que o ajudava, que o banhava, que o abraçava e que chorava ao lado dele. Sabe por quê? Sabe uma coisa que eu aprendi? As quedas da nossa vida servem para revelar se as pessoas que nós temos dos nossos lados são aventureiros ou companheiros. Porque se eu cair, seja em que área for, física, emocional ou espiritual, e se o meu amigo me abandonar, ele não era companheiro, ele era aventureiro. Se a minha esposa adoece, como já adoeceu, e já sarou, e eu a abandono no dia que ela caiu, eu sou aventureiro, eu não sou companheiro. Então as quedas são pedagógicas, porque elas peneiram, e elas revelam quem são os nossos companheiros, e quem são os aventureiros. Quem são os que querem coisas nossas, e quem é as pessoas que querem o nosso bem. Isso é muito bom, irmãos, de se aprender. Porque ninguém se aproxima de um caído se não quiser sofrer com aquele que caiu. Gente só do oba-oba só aparece em churrasco, em festa de aniversário, nos dias bons da vida. Companheiro não, companheiro está do nosso lado todo dia, toda hora, para o churrasco, para o aniversário. Mas se eu tiver caído, ele vai me dar a mão, nós vamos nos reerguer. Agora Salomão diz, mas se você estiver sozinho, caindo, quem é que vai te levantar? Ou seja, a pergunta de Salomão é, você tem companheiros? Para quem é que você liga quando o negócio arrocha, de verdade? Você tem companheiro? Salomão nos perguntaria mais, você é companheiro de alguém? Não é só se você tem, é se você é. Porque geralmente quem não é companheiro, não tem companheiro. Porque é aventureiro. Ninguém quer aventureiro. Nós queremos companheiros. Esse companheiro pode ser a esposa, amém. E esse companheiro pode ser um grande amigo, amém. Esse companheiro pode ser um sogro, amém. Esse companheiro pode ser um colega da faculdade com quem a gente não perdeu contato, amém. Não importa o grau de parentesco, o importante é que você não esteja sozinho. Porque se você cair, você vai precisar ser erguido. Eu acho que você já viu o vídeo do jabuti emborcado. Você já viu? Já assistiu? Não? É muito bom. Caiu sozinho, emborcou para cima. E ele fica com as perninhas para cima, mexendo. E ele não consegue desvirar. Aí vem outro jabuti perto dele, empurra a cabeça embaixo. Empurra. E o vira. Que cena boa. Volta e meia nós somos esse jabuti de barriga para cima, sem conseguir fazer movimento algum. Aí chega alguém, pega na nossa mão e diz, você não está sozinho. Nós estamos juntos na caminhada. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Mas ao mesmo tempo, Salomão nos mostra a segunda razão do porquê é ruim andar só. Versículo 10, versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como é que vai se aquecer? Olha que coisa boa. A segunda questão que Salomão trabalha é a questão da necessidade de sermos aquecidos. Ele usa um versículo que nós comumente usamos para a vida conjugal e serve, sem sombra de dúvidas. Porque ele trabalha a questão de dormir juntos. Eu gosto de falar sobre isso, que é para trazer inveja dos jovens que não casaram ainda, né? Dormir de conchinha. Eita, coisa boa. É bom demais, irmão. Aquela noite fria, geralmente não acontece no Tocantins. Mas se acontecesse, né? Poder passar o braço do pescoço.
e abraçar. Ele está falando de uma coisa aqui que nós chamamos de inverno, tempo frio. Inverno é um tempo que representa dificuldades, problemas na nossa vida. E quem está com problema, está gelado, está frio. E necessita ser aquecido. E o aquecimento só pode se dar por meio da aproximação. No caso, por meio do contato, toque, dormir junto. Essa palavra dormir poderia estar aqui ou não. A questão é o contato, é a aproximação. Se você lembrar da vida de Jó, se você quiser deixar sua mão bem, vamos voltar um pouquinho para Jó. Capítulo 2. Deixa aberto que nós vamos voltar no texto para concluir. Também não vou me alongar muito. Jó está antes de Salmo. O capítulo 2, que é antes do capítulo 1. Jó capítulo 2. O texto sagrado, aí a partir do versículo de número... Deixa eu ver se eu estou em Eclesiastes. Espera aí. Jó capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim, ó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um ao seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita. E combinaram de estar junto com ele, condoer-se com ele e consolá-lo. O texto diz, ouvindo, pois, versículo 12, levantando-se eles de longe, viu e não reconheceu quem era Jó. Erguendo os olhos, choraram, e cada um rasgaram o seu manto e lançaram pó sobre a sua cabeça. Sentaram-se com ele na terra por 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois todos eles sabiam a dor que ele estava enfrentando e que era muito grande. Vamos parar a pensar nisso? Dias maus, inverno. Jó passou pela maior e mais agônica crise que um ser humano passou e já foi registrado nas Escrituras. Só perdeu para Cristo. Mas você percebe que ele, do dia para a noite, perde os 10 filhos. Eu imagino a dor de um pai ter que enterrar 10 filhos. Ele perde a saúde. Cancerígeno. Coçando-se com cacos. Perdeu todos os seus bens num dia só, ficou pobre. E a esposa revelou para ele que não era companheira. Disse, amaldiçoa-se Deus e morre. Perceba, companheira. Quem abandona você no dia da crise não é companheiro. Então, o que aconteceu? Os amigos dele ficaram sabendo da crise de Jó. E eles disseram o quê? Fizeram uma reunião, falaram, cara, vamos lá em Itajó. Percebe que ficar daqui não dava. Era necessário ir lá. E eles dizem que combinaram fazer 2 coisas com Jó. O quê? Primeiro, condoer-se. Sabe o que é condoer-se? É sentir a dor com. Ok? O sentimento comum na vida dos companheiros dele era empatia. Se colocou no lugar de Jó e viu, cara, é difícil. Vamos lá, condoer, sentir a dor dele. Vamos lá. Segundo, vamos consolá-lo. Porque no meio da crise eu posso não levar a solução, mas eu posso levar o consolo. Se eu não levar a solução, mas eu levar o consolo, eu levei alguma coisa. Agora, se eu não levar a solução, não levar o consolo, eu não fiz nada. Revelei que não sou companheiro. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e quando viram, o estado dele era tão ruim que eles não falaram, não estavam reconhecendo Jó. Então, sentaram com ele no chão. E durante 7 dias e 7 noites, não falaram nada. Porque cuidado não se revela na palavra. Cuidado se revela na ação. Na ação.
E não se dá para cuidar de gente longe, como eles entenderam isso. Vamos lá. Às vezes só uma ligação não resolve. A mãozinha do WhatsApp não soluciona. O conte comigo não basta. Embora tudo isso tenha sua importância, às vezes é necessário que nós saiamos da teoria e nos direcionamos a um cuidado prático. A ir lá, ainda que eu não consiga fazer nada que solucione o seu problema, eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui. Nós estamos aqui. Nós entendemos que a sua situação é crítica. Eu não tenho palavras para você. É no chão que você está, os amigos de Jó, pois é no chão que nós vamos sentar. Sentaram com ele. Que coisa bonita, irmãos. Está faltando amizade assim. Está cheio de pessoas passando por situações de inverno na sua vida. Tempos difíceis na sua caminhada. Uma estação complicada da sua existência. É bom porque a estação tem começo, meio e fim, ela passa. Mas se nós tivermos com quem passar os tempos turbulentos da nossa vida, é melhor ainda. Então eu não sei quantos tombos eu vou ter no decorrer da minha vida. Mas eu estou pedindo a Deus para que cada tombo meu, Deus levante pessoas para estar comigo dizendo, estamos juntos. Mas eu também estou orando a Deus e tentando praticar isso com muitas pessoas, que no tombo das pessoas eu estou dizendo, estamos juntos. Porque se é plantando que se colhe, então eu vou cuidar para que eu seja cuidado. Se é plantando que se colhe, então eu vou zelar para que eu seja zelado. Se é plantando que se colhe, então eu vou amar para que eu seja amado. Se é plantando que se colhe, então eu vou me aproximar para que no dia que eu precisar, se aproximem de mim. Essa questão do aquecimento. Tem gente fria, precisando de um abraço, ser aquecida. Tem pessoas carentes, precisando de um ombro amigo. E é sobre isso que Salomão está nos falando quando retrata a importância de dormir junto, de se aquecer, ou seja, de se ajudar, porque não é que eu vou aquecer você, é quem dorme junto se aquece, ambos se aquecem. Eu aqueço quem dorme comigo me aquece. Nós dois ficamos aquecidos. Percebe? Mas ele trabalha na terceira questão, Eclesiastes capítulo 4. Você pode voltar para concluir. O texto diz, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, a primeira questão, ele trabalha a questão do ser companheiro. No segundo verso, ele trabalha a questão do aquecimento, de estar próximo. Mas agora, Salomão trabalha a terceira questão. Porque ele está possibilitando e nos ensinando que no decorrer da nossa vida, volta e meia, nós vamos ter batalhas a enfrentar. Pessoas contra quem, ou situações contra quem, ou problemas contra os quais nós teremos de lutar. E quando eu vou lutar, a minha força é uma. Mas se eu unir a minha força à sua, a nossa força pode ser dobrada. E o inimigo que não poderia ser vencido somente com a minha força, certamente será derrotado, porque eu somei a minha força com a sua. Então nós temos uma força dobrada. Um peso que eu vou carregar, eu não posso carregar sozinho. Se você pegar no outro canto, no outro lado da mesa, a gente pode carregar. É assim que vai acontecendo. No entanto, Salomão está nos ensinando que as batalhas, elas estão previstas na nossa agenda. Sim. Paulo nos chama de soldados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado de Cristo se envolve em negócio dessa terra. Quando ele escreve Efésios, capítulo 6, versículo de 10 em diante, ele também nos compara como soldado, quando diz que nós deveríamos vestir a nossa armadura espiritual. Agora, detalhe, soldado não vai para a guerra sozinho. Não. Soldado não vai para a guerra sozinho. E o crente também não pode ir para a guerra sozinho. Quando a guerra aparecer, Salomão está dizendo, chame o teu companheiro.
Chama o teu companheiro de farda. Aliste ele na guerra e vão lutar junto. Porque se vocês lutarem juntos, Salomão está dizendo, vocês vão prevalecer. Está cheio de gente lutando as batalhas ao nosso redor. Batalha financeira, batalha espiritual, batalha familiar, batalha porque o filho saiu da igreja, batalha porque o marido não quer mais contribuir, batalha porque caíram espiritualmente, batalhas. Todos nós enfrentamos, distintamente, cada um a sua, mas todos nós hoje estamos aqui enfrentando batalhas. Eu tenho certeza que se eu abrisse agora aqui para você, você falaria alguma batalha que você está enfrentando. A questão não é se você está enfrentando, a questão é se você tem alguém para poder ajudar você nessa batalha. A questão não é se você tem, é se você tem humildade para chamar alguém para se aproximar de ti. Porque tem gente que morre no orgulho sozinho e não tem coragem de falar, me ajuda. A questão não é só se eu tenho humildade para chamar, é se eu tenho coragem de me alistar na guerra do outro, na batalha do outro. Porque se nós dois enfrentarmos a sua batalha, e depois você se unir a mim para enfrentar as minhas, nós vamos vencer a sua, e nós vamos vencer a minha, e nós seremos vitoriosos. Mas se você batalhar suas batalhas sozinhos, é capaz que você perca. E se eu lutar as minhas sozinhos, é capaz que eu perco. E nós vamos ser dois derrotados. Então Salomão está dizendo, una forças, e a vitória chegará. Sobre isso, qual é a sua batalha hoje? Melhor, com quem é que você está andando? Melhor, você anda com alguém? Para os casados, eu digo o seguinte, em primeira instância, a esposa ou o marido é o nosso companheiro número 1. Ponto. Acabou. Número 1. Mas tem algumas batalhas que alguns homens enfrentam que eles precisam de um companheiro homem para ajudar ele a vencer. Tem algumas batalhas que algumas mulheres enfrentam que ela precisa de outra mulher para poder vencer. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso é que você não pode ficar achando que é só a minha família. Isso é egoísmo. Continua girando em torno de você. Eu preciso contar com alguém. Fora a Anaísa, com quem eu posso contar. Fora a Laura, com quem o Arthur pode contar. Fora o Paulo, com quem a Silvia pode contar. Fora o filho, com quem você pode contar. Sabe por quê? Porque é capaz que a vida nos leve os nossos familiares. E que um dia a minha esposa não mais me tenha. Um dia, os pais podem deixar os filhos, e os filhos perdem o companheiro de vida, que eram os pais. Mas se esse povo todo nos faltar, nós ainda precisamos ter companheiros, além da nossa família, para poder lutar ao nosso lado. Isso nos sugere ampliar o nosso ciclo de relação, o nosso ciclo de reciprocidade, o nosso ciclo de companheirismo, nosso ciclo de união, de unidade. É sobre isso que o texto está nos falando. Então Salomão nos ensina, primeiro, trabalhe, mas lembre-se que você precisa descansar. Poupe, mas lembre que você precisa usufruir do fruto do seu trabalho. Não ande só, porque no reino de Deus não existe carreira solo, nem Deus não é sozinho. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ao mesmo tempo, descubra se as pessoas com quem você está andando é companheiro. Se não for, caça companheiros. Sem companheiro você não pode ficar. Terceiro, se aproxime de pessoas que possam aquecer você nos dias frios, nos tempos de dificuldades que você está enfrentando. E último, tenha pessoas com quem você possa lutar as suas batalhas e ajudá-lo a lutar as batalhas dele. Amém, irmãos? Isso é melhor. Você quer saber o que é pior? Você pega esse texto e coloca ele em verso. É só pensar no antônimo do que esse texto nos ensina. Você vai perceber que isso é pior. Se o melhor é o descanso, então o trabalhar excessivamente é o pior. Percebe? Se o poupar, se o desfrutar é bom, então o só poupar é pior. Se ter alguém do lado é melhor, andar sozinho é pior. É só tu pensar no contrário. E aí nós vamos conseguir desenvolver a nossa vida.
Essa era a reflexão que eu queria deixar com os irmãos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pela palavra, pela vida do Salomão, que nessa noite nos ensina algumas lições importantes da vida, que muitas vezes nós não as percebemos. Na correria do dia a dia e no afã de sermos bem-sucedidos, terminamos nos esquecendo de coisas primordiais para a nossa existência e para a qualidade da nossa vida. Nós precisamos trabalhar, Senhor, mas nós também precisamos descansar. Nós precisamos de momento de solitude, mas nós não podemos andar sozinhos. E eu oro para que o Senhor nos ajude a partilharmos das cargas e dos fardos uns dos outros, nos ajudarmos uns aos outros, porque fazendo assim, diz a tua palavra, nós cumpriremos a lei de Cristo. Seja conosco, esteja nos abençoando, nos fortalecendo, que sobretudo nós estejamos unidos em torno da tua palavra, em torno da oração, em torno da adoração, em torno do serviço ao Senhor. Porque no final de tudo, isso é o que verdadeiramente terá valido a pena. Nós oramos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.